Gente, é a Prof. Rafa aqui de novo. Voltamos para a aula do 7º ano, tá? E no último vídeo, nós falamos sobre o mapeamento dos domínios morfológicos, né? Desenvolvido pelo meu crush geográfico, Aziz Absaber, tá? Falamos sobre o domínio da Amazônia, dos mares de morros e das araucárias, beleza? Então, a gente falou o que é domínio, o que é o domínio amazônico, dos mares de morros e das araucárias. Então, eu vou falar mais uma vez o que é domínio, porque é sempre bom relembrar, né? Então, o que são domínios dentro disso que a gente está estudando? São espaços distintos, diferentes dentro do Brasil, de natureza, né? Cada qual com as suas particularidades com relação ao solo, relevo, clima e vegetação. Os espaços denominados domínios geomorfoclimáticos, eles são determinados por esses padrões de paisagem, então. Aí, na semana passada, a gente viu aquilo que era característico e que predominam nos domínios da Amazônia, né, equatorial, a importância da serrapilheira, a importância do dossel, a gente viu dos mares de morros, aquela coisa ondulada, e das araucárias. E daí hoje a gente vai ver os outros que faltam pra gente. Então, bora lá pra Caatinga, primeiro, página 49, por favor, do livro de vocês, ainda volume 1, tá? Então, o domínio da Caatinga abrange o sertão do Nordeste e parte do estado de Minas Gerais, tá? São áreas de planaltos e depressões predominantemente e compreende uma área de clima semiárido, tá? Quais as características de semiárido a gente tem em páginas anteriores. Então, tem pouca chuva, tem um período muito curto de chuva e havendo anos de seca em que chuvas simplesmente não ocorrem, tá? No final do ano passado, eu acabei indo para lá, eu passei por uma região de Alagoas onde um dos rios não tinha leito por mais de 5 anos já. Então, são regiões que em alguns momentos passam por um processo de seca muito grande, né? Essa estiagem. Uma planta muito característica são os cactos, que são chamados de xerófitas, né? Que tem essa capacidade de se adaptar a essa falta de água, porque tem suas folhas em forma de espinhos e são plantas que armazenam água no seu caule de maneira geral e consegue passar um tempo maior sem chuva, tá? Problemas ambientais que são característicos nas atividades humanas, assim, acabam atingindo a Caatinga também. O desmatamento dessa vegetação pode provocar processo de desertificação e isso tá ligado, né, o fato de desmatar tá ligado à utilização da madeira, aumento da produção de sisal, que são coisas bastante importantes para a economia da região, mas a gente vai estudar isso nos próximos capítulos, quando a gente vê a região Nordeste especificamente, tá? Mas é um domínio visualmente muito diferente daquilo que a gente está acostumado no resto do Brasil, e é muito bonito também, né? Uma boniteza diferente, tá? Ainda na página 49, a gente começa com os cerrados, tá? E ele termina ali na página 50. Coincide com uma área de ocorrência de clima tropical, tá? Ou seja, uma estação quente, uma estação úmida, né? As principais características da vegetação são áreas de savana, com algumas ilhas de vegetação, pequenos bosques, assim, e matas ciliares bastante significativas nos seus rios, que são sempre importantes para proteger as margens, né? Um aspecto muito interessante do cerrado é que ele tem ocorrência de queimadas naturais que ajudam na renovação da vegetação. Então, são processos de combustão natural, onde pega fogo, né? E apesar de parecer contraditório, essas queimadas naturais são muito processo para a regeneração dessa vegetação do cerrado. O problema é quando ela começa a acontecer de maneira intencional, porque no regime natural do cerrado, as áreas elas se queimam, não ao mesmo tempo, mas em intervalos de 4 ou 5 anos, assim. E
ele acaba ajudando com a fertilização dos solos através das cinzas e acabam com as ervas daninhas que prejudicam, assim. Aquilo que eu tava falando, né, não é a mesma coisa das queimadas geradas pela atividade humana, porque elas acontecem, as humanas acontecem mais recorrentemente, e não dá tempo da vegetação se recuperar, tá? Por isso o homem não deveria fazer o que faz nessa região. Essa região, ela é considerada uma área predominantemente de planaltos, tá? Propícia à expansão da agricultura no país, né? E a gente observa uma forte retirada da vegetação local, original, para dar área de cultivo principalmente para a soja, que é um dos nossos maiores commodities, né? Voltado para exportação. Então, é uma atividade muito importante, muito relevante para a economia brasileira, né, no mercado internacional, e por isso foi feita uma série de projetos desenvolvidos para aumentar essa área de consumo. No entanto, né, de cultivo, desculpa, mas no entanto ela sofre um impacto dessa expansão da atividade agropecuária que gera uma série de controvérsias ambientais. Tá? A gente tem que pensar até onde deveria ir, né? No final da página 50 começa sobre as pradarias. As pradarias, que são os pampas também, né? Os campos sulinos, ou a campanha gaúcha. No Brasil, está localizado principalmente no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, mas ela acaba passando para os territórios da Argentina e do Uruguai também, tá? Essa mesma formação vegetal. Essa formação característica são os campos, né? Uma vegetação de gramas bem rasteiras e um pouco de herbácea que fica um pouquinho mais alta e árvores bem localizadas ao longo das matas ciliares também, né? Sobretudo nas áreas dessas planícies que são as planícies continentais. Muitas dessas áreas, no entanto, já foram derrubadas para o cultivo de arroz, tá? Algumas áreas são compreendidas pela pradaria, estão sofrendo um processo que a gente chama de arenização. Mas essa arenização não quer dizer com relação ao clima, né, de clima árido, mas sim que com o desmatamento dessas áreas, com a retirada da vegetação natural, você tem um processo de formar pequenos desertos, tá? Não é o clima, porque o clima ali a gente está falando de um clima subtropical, porque está no Rio Grande do Sul, mas um processo que esses fatores humanos têm intensificado aí por um manejo inadequado do solo, né, com a produção de arroz e também com a pecuária bastante extensiva que cobre toda essa região das pradarias, tá? O pisoteio do gado, ele compacta o solo muito, né? E daí ele deixa o solo muito apertadinho e ele reduz a biodiversidade porque as plantas não conseguem sair porque está muito compactado. É tudo um micro-organismo ali, né? Uma micro-organização que acaba sendo impactado tanto por fatores naturais como antrópicos, tá? E daí, meus queridos, por último, mas definitivamente não menos importante, as faixas de transição. Essas são áreas bastante complexas, porque ela pega características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos, né? E daí, por exemplo, ali está falando especificamente sobre o Pantanal. O Pantanal é considerado até uma paisagem de exceção. Ela está na bacia do Rio Paraguai, fica na região centro-oeste, né, entre os estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E é uma área extremamente complexa a do Pantanal, porque o relevo é uma planície, né? É a maior planície de superfície inundável do mundo, né, de interior de continente. O clima tropical úmido, né, típico dessas, tem estações bem definidas e tem uma estação que é chuvosa e tem uma estação que é a de seca, tá? Se vocês tiverem a chance de conhecer o Pantanal, nas duas estações são paisagens completamente diferentes.
E eu particularmente gosto muito dessas áreas de transição porque eu acho que ela dá uma magnitude da natureza no país mesmo, sabe? Então ela vai pegando, por exemplo, do Pantanal, ele tá numa faixa de transição entre o Cerrado, principalmente, e a Amazônia. Mas ali abaixo ele tá perto de domínio das araucárias e das pradarias. Quando a gente pensa, então, no Pantanal, ele vai pegar características que são desses domínios, assim como a Mata dos Cocais, que está ali naquela seção do Saiba Mais, que vai pegar, no caso da Mata dos Cocais, vai pegar características da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado, e ela fica numa confluência entre esses três. São áreas bastante complexas e difíceis de mapear, digamos assim, por isso que elas são todas da mesma cor e fica essas áreas entre esses domínios bem definidos no nosso mapa, porque são áreas mais complexas de características muito diversas, tá? Mostrando toda a biodiversidade do país e que a gente pode observar em algumas fotos das áreas de remanescentes naturais, né? Porque todos eles estão sofrendo com o processo de desmatamento, de utilização indevida dessas áreas, tá? Para a nossa aula de revisão, que talvez já não seja eu, que as coisas deram uma mudada de novo, eu quero que vocês, por favor, as atividades, gente, eu vou colocar aqui escrito direitinho, mas eu vou querer que vocês façam da página 51, o exercício 1, 2 e 3, tá? Da página 53, o Organize as Ideias, que tem 4 questões, 1, 2, 3 e 4, tá? E lá na página 54, o exercício 1, beleza? É isso, beijo, tchau. Fica em casa, lava a mão. Beba água. Sempre. Beijo. Tchau.